O programa de hoje é sobre a decisão do plenário do Supremo que reconheceu o direito de cálculo mais vantajoso ao segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, desde que já preenchidas as condições para a concessão da aposentadoria. A matéria que discutiu o alcance da garantia constitucional do direito adquirido teve a repercussão geral reconhecida pelo plenário e atinge mais de 400 ações que estavam paradas na Justiça à espera de um posicionamento da Suprema Corte. Nesse recurso se discutiu uma tese, e a tese foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. E com isso se vincula aos tribunais, o judiciário vai ter que decidir dessa forma. E a administração pública da mesma maneira. Nesse caso, o INSS vai ter que agora acatar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, existiam e existem 428 ações paralisadas por conta de se aguardar essa decisão do Supremo. O Supremo decidiu isso agora, em fevereiro. Essas 428 ações vão ter que respeitar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Com a decisão de fevereiro deste ano, a Previdência Social deve revisar as aposentadorias dos segurados que foram prejudicados pelo cálculo do benefício por terem se aposentado depois da data prevista. O caso foi discutido pelo plenário durante o julgamento de um recurso extraordinário ajuizado por um segurado do Rio Grande do Sul contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele poderia ter se aposentado em 1979, mas adiou o pedido e foi prejudicado no cálculo. No último emprego, ele ganhava um salário menor que no serviço anterior. Quando entrou com a requisição no INSS em 1980, o vencimento foi calculado com um valor inferior ao que seria fixado caso a aposentadoria dele tivesse sido efetivada um ano antes. O que retrata a espécie? Ele alcançou condições para se aposentar, tendo em conta o salário contribuição em certa data. Prosseguiu no mercado, não requereu. Não requereu. Prosseguiu no mercado e, posteriormente, teve um emprego que não rendeu o que rendia o anterior. Indaga-se, aposentado a partir das contribuições alusivas aos últimos salários, ele não tem o direito à ultraatividade da lei para alcançar o recálculo dos proventos da aposentadoria, segundo as condições atendidas anteriormente. A minha resposta é positiva, no sentido do voto da relatora. É importante dizer que essa decisão atinge o Sistema Geral de Previdência, o sistema que é administrado pelo INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. E essa decisão atinge exatamente, principalmente, 5 categorias: os empregados domésticos, contribuintes individuais, trabalhadores avulsos e segurados especiais. E por que essa decisão é importante e paradigmática? Porque o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, analisou o direito adquirido não na questão de sucessão das leis, mas analisou o direito adquirido em razão da vigência de uma mesma lei. Essa é a grande diferença da decisão. O julgamento teve início no plenário do Supremo em fevereiro de 2011, mas a decisão foi adiada por um pedido de vista. O ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar o processo. Antes disso, durante a sustentação oral, a procuradora do INSS defendeu que não há ofensa ao direito adquirido. Porque o direito dito violado, o direito adquirido a optar pelo melhor momento para escolher o início de seu benefício foi exercido por
por seu titular, a partir do momento em que, em 1980, ele compareceu a uma agência do INSS e pediu para se aposentar. Simplesmente, o agente conferiu a ele a aposentadoria nos termos em que foi requerida. Portanto, trata-se aqui de direito exercido, não de direito adquirido. Trazendo para a órbita infraconstitucional a definição de direito adquirido no parágrafo 2º do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é bem clara. Consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo de exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável ao arbítrio de outrem. Não faz sentido que, ao requerer o mesmo benefício posteriormente, o valor da sua renda mensal inicial seja inferior àquela que já poderia ter obtido. Admitir que circunstâncias posteriores possam implicar renda mensal inferior àquela garantida no momento do cumprimento dos requisitos mínimos é permitir que o direito adquirido não possa ser exercido tal como foi adquirido. A relatora do processo, ministra atualmente aposentada Ellen Grace, votou pelo provimento parcial do recurso. Ela reconheceu o direito do segurado de ver o benefício recalculado desde 1979, porém negou o pedido do pagamento retroativo àquele ano. A questão está em se saber se o não exercício imediato do direito, assim que cumpridos os requisitos, pode implicar prejuízo ao seu titular. A ministra Ellen Grace, quando ela votou, ela pensou da seguinte forma: o trabalhador cumpre com seus requisitos e, a partir daquele momento que ele cumpre com seus requisitos, ele pode continuar trabalhando normalmente. Chega em um determinado momento, ele faz o seu requerimento. O que pensou a ministra Ellen Grace? Nesse intervalo, o trabalhador pode selecionar qual o momento mais vantajoso para ser concedido o benefício da aposentadoria a ele, porque é feita uma média salarial. Pode ser que esteja num patamar em um determinado momento, quando ele cumpriu com os requisitos da aposentadoria, mas essa média salarial dele pode baixar a partir do momento que ele ingressa com o requerimento. Então, se busca exatamente privilegiar esse ponto que ele tinha mais alto da média salarial dele. A maioria seguiu o entendimento da ministra Ellen Grace. Daqui a pouco você vai ver o voto da relatora e de todos os ministros que participaram desse julgamento. O que eu aponto é que é uma ofensa ao ato jurídico perfeito, porque foi ao alvedrio do beneficiário o momento de requerer. Reforça o caráter lotérico da pretensão. E este caso evidencia de modo muito claro a potestatividade do direito do segurado. O direito do cálculo do benefício mais vantajoso ao segurado do INSS, desde que já preenchidas as condições para a concessão da aposentadoria. Essa foi a decisão do plenário do Supremo durante a análise de um recurso extraordinário que questionava a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A matéria que discutiu o alcance da garantia constitucional do direito adquirido teve a repercussão geral reconhecida e é o tema do programa de hoje. O processo foi discutido durante a análise de um recurso extraordinário de um segurado do INSS que pediu a aposentadoria em 1980, depois de 34 anos de serviço, mas reclamava o direito de ver recalculado o salário do benefício inicial a partir da aposentadoria proporcional dele, em 1979. O julgamento foi iniciado em 2011, com o voto da relatora do processo, ministra atualmente aposentada Ellen Grace. Ela votou a favor do segurado e determinou o recálculo da aposentadoria pelo INSS, mas deu provimento parcial ao recurso porque não concordou com o pagamento retroativo do benefício. O direito ao benefício é o direito a determinada renda mensal, calculada conforme os critérios jurídicos e pressupostos fáticos do momento, volto a dizer, do momento em que cumpridos os requisitos para a sua percepção. Normalmente, o fato de permanecer na ativa
e a circunstância de prosseguir contribuindo são favoráveis ao segurado, mas eventualmente podem não ser. A obtenção de renda mensal inicial inferior àquela que o segurado já poderia ter obtido, se requerido o benefício em meses anteriores, desde o cumprimento dos requisitos, pode decorrer de circunstâncias não apenas jurídicas, como também fáticas. São jurídicas quando uma inovação legislativa, por exemplo, implique benefício maior. E serão fáticas quando a consideração do período decorrido desde a aquisição do direito até o desligamento do emprego ou o requerimento afete negativamente o cálculo por força dos seus critérios próprios. Durante o julgamento, a grande discussão foi saber se o segurado do INSS teve ou não o direito adquirido violado. 6 ministros do Supremo decidiram que sim, mas para outros, o perigo seria de violação a um ato jurídico perfeito. Se por um lado se invoca o recorrente para a reforma do acórdão, com o qual considerou correta a ministra Ellen Grace, ao rever o acórdão recorrido, que foi favorável ao Instituto de Previdência, mas, na verdade, aqui também o que eu aponto é que é uma ofensa ao ato jurídico perfeito, porque foi ao alvedrio do beneficiário o momento de requerer. Ele podia ter requerido no momento anterior e requereu no momento posterior. Se no momento posterior em que ele requereu levou-se os cálculos das médias a uma aposentadoria menor, não há que se falar em direito adquirido sem mudança legislativa. O que há aí é um ato jurídico perfeito e a incidência da legislação naquele momento. De uma certa maneira, ele não está sendo punido por ter continuado a trabalhar? Isso se torna algo um pouco lotérico, porque depois passam-se os anos, meses e tudo mais, e se diz, eu teria sido feliz se eu já tivesse saído antes. Agora, que sistema pode ordenar-se dessa forma em termos globais? Essa é a questão que se coloca. Não é? Nós não estamos a falar aqui do modelo da súmula a que se referiu o ministro Marco Aurélio, até porque a súmula está se referindo a uma mudança adveniente de uma lei. Aqui não. É sem alteração legislativa. Não houve alteração legislativa. O que se está a falar, na verdade, foi uma mudança na sua condição de emprego, né, que afetou... E aí as médias dos últimos meses caiu por conta da mudança, mas a lei é a mesma. Além de Gilmar Mendes, também acompanharam a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli, os ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Além de contrariar ato jurídico perfeitamente constituído, essa tese, a meu ver, iria contra a previsibilidade das relações entre a administração previdenciária e o segurado, e aí a todos os segurados, porque a qualquer tempo ele poderia requerer a revisão de sua aposentadoria, ainda que concedida de forma regular e mais favorável naquela época, naquela data. Por isso é que eu não acolho, senhor presidente, a alegação de contrariedade a direito adquirido com as vênias da ministra relatora, porque a pretensão da recorrente não é de ver garantido o direito já incorporado ao seu patrimônio jurídico, mas simplesmente a alteração da data de início do benefício segundo a sua conveniência, ainda que no momento do requerimento tenha sido concedido o melhor benefício. Eu entendo que não se pode admitir que os aposentados a seu alvedrio exclusivo venham a qualquer tempo querer desconstituir o ato de aposentadoria para se beneficiarem de uma legislação mais complacente, mais vantajosa. Isso criaria, de fato, seríssimos problemas de ordem atuarial para o Instituto. E, de mais a mais, consta também da decisão recorrida que uma decisão favorecendo o aposentado militaria contra o interesse público exatamente no sentido de que deve-se preservar a segurança jurídica das relações entre os aposentados e o Instituto de Seguridade Social. Mas, apesar dos votos contrários, a maioria estabeleceu que o INSS deve fazer o recálculo do valor pago ao segurado. Os ministros chegaram a discutir sobre esse ponto. Será que isso não vai, de certa forma, onerar bastante os cofres públicos? Sem dúvida vai onerar. O que deve prevalecer nesse caso? São
É a questão dos cofres públicos, onerar os cofres públicos ou, na verdade, o trabalhador deve ser beneficiado? Nesse caso, se olhou para o trabalhador, a Constituição valoriza o trabalhador, valoriza o princípio da dignidade do trabalhador, da dignidade humana. Então, se coloca esses dois pontos. O que deve prevalecer? De um lado, nós temos o trabalhador, de outro lado, o interesse público, não onerar bastante os cofres públicos, mas se buscou, dentro da ponderação, se privilegiar o trabalhador, buscando e colocando a ele o benefício mais vantajoso. Assim como o empregado não pode ser surpreendido com uma lei superveniente por fosse seu direito adquirido, a administração pública também não poderia sofrer uma surpresa fiscal de alguém que no momento próprio não se aposentou e veio a se aposentar posteriormente em condições acidentalmente mais desfavoráveis. Mas se nós analisarmos, digamos assim, a principiologia da Constituição Federal, que visa a valorização do trabalhador, que visa a proteção da dignidade da pessoa humana, efetivamente ressoa antitético imaginar que uma pessoa que já tinha o direito adquirido de exercer em condições favoráveis não possa mais fazê-lo porque ela resolveu requerer aposentadoria no momento posterior. Realmente aqui não se trata daquela questão que se costuma chamar de desaposentação, ou seja, que o segurado se aposenta e, em função de fatos supervenientes à sua aposentadoria, ou seja, de novas contribuições, ele pretende um recálculo para incorporar as novas contribuições. Aqui a situação é diferente. Aqui, o que se pretende é o exercer um direito que se adquiriu antes de ser exercido, sem incorporar fatos supervenientes ao seu exercício. A mim me parece que este caso evidencia de modo muito claro, tal como bem o revelou o eminente ministro Teori Zavascki, a potestatividade do direito do segurado, devendo, por isso mesmo, a situação reger-se sob a perspectiva dos atributos que precisamente caracterizam e identificam a própria noção de direito potestativo, a partir das próprias distinções feitas pela doutrina. O eminente ministro Teori Zavascki traz à colação o magistério muito claro a esse respeito de Pontes de Miranda, quando versa o tratamento doutrinário dessa questão. Também eu peço vênia à divergência para acompanhar o voto da relatora ministra Ellen Grace e proclamo o resultado. Foi dado provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da relatora, vencidos os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O entendimento firmado é válido para outros casos semelhantes, desde que não tenha havido alteração na lei previdenciária entre o período a partir do qual a pessoa poderia se aposentar e a efetivação da aposentadoria. Os trabalhadores que pediram sua aposentadoria agora já podem se beneficiar dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha a importância dessa decisão. E alguns trabalhadores que pediram e fizeram requerimento da sua aposentadoria podem impedir a revisão da aposentadoria com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Com a decisão, foram resolvidas um total de 428 ações que estavam paradas na Justiça à espera de um posicionamento da Suprema Corte. 428 eu diria que é um número ínfimo. É pequeno dentro do número de trabalhadores que podem pedir a revisão. Imagina quantos não estão atualmente gozando desse benefício. Daí a importância dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. 428 ações são poucas ações, dado o número de trabalhadores que podem ir ao INSS, pedir a revisão e buscar nesse intervalo. O intervalo do direito adquirido, onde ele cumpriu os requisitos, até o momento que ele entrou com o requerimento, buscar o momento mais vantajoso para ser pago esse benefício a ele, o benefício da aposentadoria. O programa faz agora um rápido intervalo, mas não saia daí porque no próximo bloco você vai ver que a decisão do plenário também deve ser seguida por instâncias inferiores.
programa de hoje é sobre a decisão do plenário de fevereiro deste ano que reconheceu o direito do cálculo mais vantajoso aos segurados do INSS na hora da concessão da aposentadoria. A decisão teve a repercussão geral reconhecida e deve ser seguida por instâncias inferiores. O julgamento foi durante a análise do caso concreto de um trabalhador do Rio Grande do Sul que questionava a decisão desfavorável do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A decisão do STF, que será aplicada em outros processos semelhantes, atinge os casos em que o trabalhador tenha adiado a aposentadoria e, quando foi requisitá-la, o benefício atingiu um valor menor do que se o pedido tivesse sido feito anteriormente. Veja a mudança enorme com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E por que eu falo dessa grande mudança? Porque existia principalmente uma insegurança, não sabia-se qual era o momento. O Supremo Tribunal Federal já tinha pacificado que o direito adquirido, em razão do direito intertemporal, prevalecia aquele momento em que o trabalhador cumpria com os requisitos. Mas, sob a vigência de uma mesma lei, não sabia-se qual era o momento exato. Era o momento do requerimento? Era o momento que o trabalhador cumpria com os requisitos? Então, para acabar com essa insegurança, temos já essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E a importância maior dela, ela respalda agora os trabalhadores para buscar o maior benefício. Ou seja, o Supremo interpretou a Constituição, como eu falei, beneficiando o trabalhador, valorizando o trabalho, como diz o artigo 7º da Constituição, o princípio da dignidade humana, a dignidade do trabalhador. Tudo isso foi observado pelo Supremo Tribunal Federal, fazendo uma ponderação de interesse. O que deve prevalecer mais, o interesse público ou o interesse do trabalhador? E a importância desse caso é que o interesse do trabalhador acabou prevalecendo e isso vai beneficiar inúmeros trabalhadores, milhares de trabalhadores brasileiros. De acordo com a decisão do Supremo, os aposentados que adiaram a aposentadoria não poderão pedir o pagamento do valor retroativo. A vigência do novo valor será a partir da data do pedido de revisão. A decisão é considerada por especialistas como um avanço na garantia dos direitos dos segurados do INSS. Isso porque, até então, o Instituto só revisava as aposentadorias se encontrasse alguma irregularidade. Segundo o próprio INSS, desde 1991, uma lei obriga o órgão a sempre considerar, havendo mais de uma possibilidade, a opção mais vantajosa para o segurado. Apesar da regra, isso não impede que alguém que se aposentou depois desse período e eventualmente se sinta prejudicado, busque a revisão na Justiça. Existem aqueles que estavam na Justiça para alcançar esse direito, serão beneficiados. Existem aqueles que pediram aposentadoria, mas ainda não tiveram benefício concedido, também serão beneficiados. E existem aqueles outros que pediram, fizeram requerimento de aposentadoria, já têm concedido o benefício, mas podem pedir a revisão, a depender do tempo que essa aposentadoria foi concedida. Porque se existe um prazo decadencial no direito previdenciário, é regulado pelo prazo de 10 anos. Existe um prazo prescricional para pedir os últimos 5 anos. Então tem que se respeitar esses prazos no direito e existem essas situações de diferentes trabalhadores, aqueles que ingressaram na Justiça, aqueles que fizeram pedido, mas ainda não obtiveram a aposentadoria e podem ter a revisão de ofício, e existem aqueles outros que já têm o benefício, estão gozando do benefício da aposentadoria e ainda têm o tempo de pedir a revisão com base na decisão do Supremo Tribunal Federal. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!